Hoje eu estava lá na igreja, no trabalho, e aí eu recebi uma ligação do hospital onde eu trabalho, falando que um dos meus pacientes, já estava em processo de, falecimento, né, eles falam passing, né, ele já está, assim, tá morrendo, né. Então foram lá na casa dele e tal, porque os enfermeiros costumam ir lá, tal, e foram lá hoje e o rapaz falou: "Olha, ele já estava declinando desde a semana passada, a gente já tinha feito até uma reunião sobre esse paciente, e esse rapaz", o enfermeiro falou: "Olha, não está respondendo, nem verbalmente, também não está abrindo o olho, e ele já está no processo mesmo de". É porque existem os enfermeiros já conhecem, né, como é que é o corpo humano, né, então já está indo embora. Aí foi toda a família, assim, eles são mexicanos, né, veio a família inteira lá na casa dele e tal. E aí quando eu recebi essa mensagem, era para eu também ir lá, porque eu sou a capelã de lá. E aí o que que aconteceu? Eu liguei para lá, e aí a ex-mulher dele atendeu e ela já estava chorando no telefone. E aí eu falei para ela: "Olha, por volta das 5 horas da tarde eu vou dar um pulo aí, é a única hora que eu consigo estar aí". E aí eu fui, me organizei e tudo, só que eu tinha um estudo bíblico dos velhinhos que eu sempre dou na terça-feira à tarde, era 2 horas da tarde aqui do Arizona. E então o que que aconteceu? Cheguei lá no estudo, e aí a gente faz uma oração, e eu senti no meu coração, falei: "Olha gente, eu estou com um paciente que já está em processo de falecimento, a família dele já está toda lá chorando, lá em volta lá do corpo dele e tal, ele está dando os últimos respiros, né". E aí a gente orou, todo mundo, tinha umas 11 pessoas comigo lá, e nós oramos, fizemos uma oração, assim, muito de entrega para o Senhor. E eu creio em oração, sabe. E aí eu esqueci. Aí quando eu terminei a oração de lá, o estudo bíblico, eram 3 e pouco da tarde, eu entrei no meu carro para já me organizar para ir para casa desse meu paciente, que estava todo mundo lá. Aí eu olhei aqui meu celular, eu vejo uma mensagem de grupo, né, do pessoal do hospital falando assim: "Acabei de sair da casa do fulano, ele acordou, levantou, estava com fome, pediu comida e bebida, comida e água, né". Aí eu fiquei confusa, eu falei: "Espera aí, o cara não estava morrendo?", né, porque os enfermeiros sabem, né. "E como é que agora ele levantou?". Aí eu liguei depois para a enfermeira, falei: "Olha", ela é a diretora de enfermagem. Ela falou que ela foi lá, e ela falou: "Olha, se eles não tivessem o outro enfermeiro não tivesse falado, eu não teria nem acreditado. Do nada o cara levantou e estava com fome". Aí eu dei glória a Deus, né, eu falei: "Nossa, glória a Deus". Aí que eu fui lembrar que às 2 horas da tarde a gente estava em grupo, orando, intercedendo pela vida dele, porque ele não é cristão, ele não conhece o Senhor. E a gente estava pedindo misericórdia pela vida dele, para que o Senhor, de alguma maneira, tocasse no espírito dele, para que ele ainda tivesse arrependimento e um tempo, né, para se converter. E aí, quando a gente tem a notícia depois, aí eu não precisei nem ir lá na casa desse paciente, por isso que eu estou hoje aqui. Então, eu creio, né, que possa ter sido, sabe, essa oração que a gente fez lá, todo mundo para ele, e o Senhor ter tido misericórdia dele para ele se levantar. Então, todo mundo estava chorando, tipo 12h30, e aí quando eu liguei às 5 horas da tarde, estava todo mundo se alegrando lá com ele na mesa, sentado e comendo com todo mundo. Glória a Pai Deus. celestial, nós entramos em tua presença em nome de Jesus, Pai. Te agradecendo primeiro, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pelo nosso respirar, Pai, pelos projetos que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, na tua palavra diz que o Senhor tem livros, Senhor, escrito com coisas que ainda vão estar acontecendo, livros sobre a nossa vida. Senhor, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida seja cumprido. Senhor, manda anjos, Pai, em nome de Jesus, com espada de fogo, Senhor,
para nos cobrir, para nos guiar. Senhor, que tua mão poderosa, Senhor, vá queimando todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus de poder. Senhor, na tua palavra diz lá no livro de Mateus que Jesus ia nos lugares, ele curava todos, todos aqueles que criam na tua palavra, que criam naquele momento que Jesus estava lá, o Senhor curava. Então, eu te agradeço, Senhor, pela cura, Pai, na vida da Cris, pelas bênçãos, Senhor, na vida de cada um aqui. Senhor, pela vida do pastor Vinilton, Senhor, em nome de Jesus, pela cura, Pai, abrir portas, Senhor, na vida dele, Senhor. Pai, restituição, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá fôlego sempre de vida para todos nós, Pai. Senhor, eu te coloco também a Débora, Pai, nas tuas mãos, a Gizinha, Senhor, a Cris, o pastor Vinilton, todas as meninas que não puderam entrar, Senhor. Também coloco a minha vida diante da tua presença. Senhor, o nosso grupo do português, Pai. Nós representamos também pastores, Pai, das igrejas que nós vamos, Pai. Em nome de Jesus, vai quebrando todas as cadeias, Senhor. Vai dando libertação, Senhor. Vai nos transformando, Senhor. Vai nos renovando as nossas células, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que nessa noite, Pai, o pastor Vinildo tá dando uma palavra vinda diretamente de ti, Senhor, e que essa palavra faça um movimento dentro do nosso espírito, Senhor, um tsunami no nosso coração, Senhor, Pai, para que a gente possa, Senhor, estar sendo mudada, Senhor, transformada por ti, Senhor. Em nome de Jesus, que todos aqueles que entraram nessa noite aqui não saiam da mesma maneira, Senhor. Saiam, Pai, com mais fé, Senhor. Que essa semente que está sendo plantada aqui nessa noite, Senhor, ela venha frutificar a 100 por um, em nome de Jesus. Que a tua palavra diz que a tua palavra, Senhor, diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Marcela, Cris, a sua família, Débora, minha amiga, Gisele, é muito bom estar com vocês nesta noite. Aqui nós estamos na véspera de feriado, amanhã é o Dia da Criança, e é com muita satisfação que nós estamos aqui nesta noite. Muito bom, pastora Marcela também está conosco, ela que é a líder desse trabalho, do Portuguese Ministry, e tem sido uma bênção para cada um de nós. E que nesse projeto, nesse novo projeto que você está envolvida, que o Senhor da capelania, que o Senhor possa te capacitar e te dar graças. Abençoamos sua casa, sua vida, sua família, seu netinho, e que a graça, a bênção, o favor de Deus possa estar na sua vida. Amém? Amém. Muito bem. Eu coloquei hoje, a pedido da pastora Marcela, no Desperta Arizona, aquilo que nós iríamos ministrar nesta noite. Débora, está pronta aí para me ajudar? Sim. Então, 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler no versículo 7, e o tema da minha palavra nesta noite é: o teu caminho será longo. E aí eu vou explicar por que o anjo falou isso para Elias dentro da caverna. 1 Reis 19, 7. Elias estava encavernado e o anjo entra na caverna e fala algo para ele. 1 Reis 19, 7. Então, o tema da nossa palavra hoje é: o esboço já está lá no Desperta Arizona, tá certo? O esboço completo. Mas aí nós vamos seguir a direção que Deus der aqui nesta noite. Pronto aí, Débora? Sim. Então, 1 vamos lá. 19, 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Pode ler mais uma vez, por favor?
E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque teu caminho será muito longo. Que Deus confirme a leitura da sua palavra no nosso coração. Elias estava tão desanimado. Você pode imaginar aqui, se um anjo aparece para você, pastora Marcela, Gisele, Cris e a sua família, Débora, qual seria a nossa reação se um anjo aparecesse para nós? Mas aqui o anjo apareceu na caverna, falou com ele uma vez e não estava nem aí para o anjo. Foi necessário que o anjo falasse pela segunda vez. Entendeu? Levanta, come, porque o teu caminho será sobremodo longo. De uma forma profética, eu quero que você repita para você mesmo: o meu caminho será longo. De uma forma profética, o meu caminho será longo. Amém? E agora, de forma profética, eu quero declarar na vida de todos nós: o nosso caminho será longo. Amém? 1 Reis 19:7. Agradecer a Deus pela ajuda da Débora, que tem sido parceirona aí nessa nossa tarefa de explanar a palavra do Senhor. No final dessa palavra, nós estaremos abrindo espaço para que você possa fazer o seu pedido de oração. Muito bem, até esse episódio, Elias, o grande profeta Elias, ele nunca tinha tido uma experiência com a derrota, entende? Até o capítulo 18, Elias era o homem, o profeta, que resolvia tudo com fogo. Qualquer pessoa que o ameaçasse, ele orava, o fogo do céu caía e consumia aquelas pessoas. E nós temos no capítulo 18 a célebre passagem, né, que ele propôs o desafio com os profetas de Baal. Naquela época, o rei era Acabe, e a esposa de Acabe era nada mais, nada menos que a perversa e idólatra rainha Jezabel. Então, era uma dupla da maldade, o rei Acabe e a rainha Jezabel. E Elias era o único profeta do Senhor, pensava ele, que estava em atividade. Mas Elias propôs um desafio, porque por causa de Acabe e de Jezabel, o Acabe era um rei manipulado pela sua esposa, a rainha Jezabel, a Sidônia. Ela era uma Sidônia. E ela manipulava o rei Acabe. Ele não fazia o que ele queria, mas ele fazia aquilo que Jezabel mandava. Ele era como se fosse um boneco de corda na mão de Jezabel. Então, ele era o rei, mas quem governava era Jezabel. E por causa da influência de Acabe e de Jezabel, a nação de Israel estava entregue à idolatria. E a rainha Jezabel, ela tinha 400 profetas de Azerá, ou Azera, a qual sentavam em volta dela para lhe aconselhar. E o rei Acabe, ele tinha 450 profetas de Baal. Então, você veja que maluquice. A rainha Jezabel com 400 profetas de Azera e o rei Acabe com 450 profetas de Baal. Então, na verdade, no capítulo 18 de 1 Reis, aparecem apenas os 450 profetas de Baal. Mas, na verdade, lá no final do capítulo 18, no último versículo, quando Elias mata, quando ele extermina os profetas de Baal e de Azera, na verdade, foram 850 profetas. Esse é um detalhe importante para se frisar aqui. E o desafio do capítulo 18 era que, mais uma vez, Elias ia vencer um desafio, uma batalha espiritual no Monte Carmelo. E Elias, ele vivia constantemente no monte, acampado no monte, em especial o Monte Carmelo. E
ele confrontava o rei Acabe, ele chamava o rei Acabe de perturbador de Israel, de idólatra, ele confrontava o rei Acabe. E isso provocou um ódio mortal da rainha Jezabel contra o profeta Elias. Então, Elias propõe o desafio de Baal, lá no capítulo 18, e ele fala, olha, tragam os profetas de Baal, tragam os adoradores de Baal, e a gente vai propor um desafio. Nós vamos colocar aqui as ofertas no cume do monte, e o Deus, chamem o povo, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí o povo que veio atendendo a convocação de Elias, eles disseram, bom, é boa essa palavra. Mas antes de orar, Elias falou com o povo que estava lá no cume do Monte Carmelo. Posso imaginar quanta gente que estava ali no cume do monte. E Elias, aproveitando o eco, falando, né, naquela época não tinha microfone, nem amplificador, mas aproveitando o eco, porque ele estava no cume do Monte Carmelo, ele pergunta para o povo, até quando vocês estarão divididos? Se o Senhor é Deus, sigam ao Senhor. Se Baal é Deus, sigam ao Senhor. E Elias era um bicho brabo. Elias era um profeta rude, grosso, mais ou menos como João Batista. E João Batista, ele agia no espírito de Elias, né? Com a mesma intensidade. E Elias era um profeta muito duro. Então, ele deu uma sarrafada no povo. Até quando vocês serão um povo dividido? Ou vocês devem servir a Deus, ou vocês devem servir a Baal. E diz o texto de 1 Reis 18, que o povo nada respondeu a Elias. Todo mundo ficou calado. E aí foi feito, então, capítulo 18, antes da gente entrar no 19, eu quero te dar o pano de fundo, por que Elias estava desanimado. Débora, você já deixa preparado aí o capítulo 19, versículo 1 e 2, tá bom? Tá bom. Capítulo 19, versículo 1 e 2. Então, Elias falou, então vocês aí, os sacerdotes de Baal, comecem a orar primeiro, para ver se Baal manda fogo do céu. E aí, o capítulo 18 todo, é um capítulo grande, de 1 Reis, eles começam a clamar de 6 horas da manhã até meio-dia. E a Bíblia diz que não houve voz e não houve resposta alguma. E Elias começou a rir da cara deles. E Elias falou, não, vocês devem orar mais um pouco, vai ver que Baal está de férias, vai ver que Baal foi resolver algum problema. E aí os sacerdotes de Baal, não satisfeitos, eles começaram a pegar facas e lanças e eles começaram a se cortar para que o sangue deles começasse a correr pelo corpo, e talvez Baal, vendo o sangue deles, além do sangue das ofertas que eles já tinham cortado sobre o altar, mas para que o sangue deles pudesse chamar a atenção de Baal. E mesmo assim, não houve voz, não houve som e não houve resposta alguma. E já por si só, os profetas de Baal, que eram 450, e Elias era um, eles já ficaram envergonhados, porque Baal não respondeu, porque a Bíblia diz que o ídolo não é nada. O ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, e não sai fôlego algum de uma imagem, porque o ídolo não passa de nada. Mas a idolatria ela tem um poder de sedução. Só para você ter uma ideia, você sabe que eu já estive na Índia 2 vezes, 2014, 2016. Na Índia existe 400 milhões de deuses. Não é 400 mil, não, tá bom? São 400 milhões de deuses que existem na Índia. Porque a idolatria ela tem um poder de enfeitiçar, como foi o caso lá do bezerro de ouro, lá ainda quando Moisés estava no Monte Sinai, o povo começou a adorar um bezerro de ouro, mesmo tendo visto Deus abrir o Mar Vermelho. Muito bem. E aí, depois que
que os profetas de Baal oraram e não aconteceu nada, Elias falou, bom, agora eu vou orar. Mas antes, eu quero que vocês coloquem água sobre os animais que estão aqui em cima do altar. E a Bíblia diz que eles jogaram água a primeira vez. Aí Elias falou, não, joguem de novo água sobre as ofertas. Jogaram água pela segunda vez. E por 7 vezes eles jogaram água sobre as ofertas, num tempo de seca. A água era o bem mais precioso, porque o país estava vivendo uma seca. E Elias mandou jogar água, e diz o texto que a água corria em volta do altar. E antes de orar, Elias disse o seguinte, porque o povo estava todo ali no Monte Carmelo, a verdadeira batalha espiritual. E Elias disse, Senhor, fique hoje sabido que eu sou teu servo e que, segundo o teu poder, eu fiz todas essas coisas. Portanto, Senhor, responde-me com fogo, e para que este povo, a nação de Israel, que está dividida, saiba que o Senhor é Deus. E o texto diz que veio fogo do céu, e o fogo do céu veio com tanto poder que ele lambeu a oferta, ele lambeu a água, lambeu o altar, e nesse momento o povo inteiro que estava dividido, eles começaram a gritar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E por causa disso, Elias, com aquela ira santa, isso tudo está em 1 Reis 18, ele pegou todos os profetas de Baal e levou aos ribeiros de Quizon e os matou. É o último versículo do capítulo 18. E a idolatria foi exterminada em Israel. Aí, Débora, o capítulo 19, versículo 1 e 2, essa atitude de Elias, todos os demônios que estavam nos profetas de Baal devem ter entrado em Jezabel. E ela que já odiava Elias, então ela fez uma ameaça. E aí agora a Débora vai ler para a gente, por gentileza, 1 Reis 19, 1 e 2. Acabe contou a Jezebel tudo que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Matou os profetas de Baal. Então, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para lhe dizer: os deuses me cumulem de castigo se amanhã, a essa hora, eu não tiver feito contigo o mesmo que fizeste com a vida desses profetas. Elias ficou com medo. Elias ficou com medo. E para salvar a sua vida, partiu. Acho que eu li um pouquinho a mais. Tá bom. Olha a situação. Até então, Elias nunca tinha tido uma experiência com a derrota. E eu quero abrir um parênteses aqui, que a melhor pessoa para andar comigo e para andar com você é aquele que já matou um leão, como Davi, é aquele que já matou um urso, como Davi, mas é aquela pessoa que já teve o gosto amargo da derrota e do fracasso na boca e conseguiu se levantar. Porque uma pessoa que só tem experiência com a vitória, talvez, quando chegar o dia de algum revés, ela pode não segurar a onda. E a verdade é que Elias, que até o capítulo 18 nunca tinha tido uma experiência com a derrota, mas agora ele recebe uma ameaça da poderosa rainha Jezabel, que já o odiava de graça. Mas uma vez que ela soube que Elias eliminou os profetas, ela manda um recado no verso 2 e no verso 3, principalmente no verso 2. Faça-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã a essas horas, ou seja, se em 24 horas, eu não te matar. E aí o versículo 3, pode ler aí, Débora, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, por favor. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, partiu. Chegou a Bersabeia de Judá e ali deixou o seu servo.
Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se, finalmente, debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Veja bem, por causa de uma ameaça, o mesmo homem que orou e desceu fogo do céu, por causa de uma ameaça da rainha Jezabel, deixa eu botar um travesseiro aqui nas minhas costas, dá licença. Por causa de uma ameaça, ele fugiu, deixou o moço e foi para o deserto. Entrou no deserto. Vocês aí sabem exatamente o que é entrar no deserto, né? Eu tive a oportunidade de cruzar o deserto do Arizona até Puerto Penhasco, no México. E realmente nunca tinha tido uma experiência de cruzar um deserto. Eu me lembro na época que o Joara falou, a única coisa que a gente não pode esquecer é de levar água, porque pode acontecer alguma coisa, a gente tem que estar abastecido de água. Muito bem, Elias entra no deserto, deixa seu servo, seu moço, seu ajudante, aquele que lhe ajudava, e ele entra no deserto, e ele chega para Deus, e ele fala assim, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Me mata agora. Tire a minha vida. Então, em um dia, ele orou, Deus mandou fogo do céu, e 450 profetas de Baal e os 400 de Azera foram exterminados. E a rainha Jezabel, a Sidônia, prostituta, idólatra, feiticeira, uma mulher perversa, ela então ameaça com toda a ira do seu coração, e ela diz, em 24 horas você se considera um homem morto. E aquele mesmo homem, Elias, que tudo ele resolvia com fogo do céu, aquele mesmo homem que estava acostumado a vencer e vencer, vencer e vencer, aquele mesmo homem que fez tantos milagres que os corvos traziam carne para ele, bebia do ribeiro de Querite, que multiplicou o azeite da viúva, aquele mesmo homem agora está amedrontado, assustado, acreditou mesmo que Jezabel poderia matá-lo. E ele abre mão de tudo, ele desiste de tudo, e ele chega para Deus, e ele fala aí, Débora, por favor, leia o verso 5 novamente. Verso 5 diz, e deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Então, veja que no verso 4, ele pediu a morte. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Verso 4. Basta, não quero mais nada. Não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de profetizar. Por quê? Porque ele estava com medo. Ele nunca tinha passado por uma situação como essa. E ele, então, como que fazendo uma catarse, colocando tudo que estava guardado ali no seu interior, que é o processo que na psicologia é chamado de catarse, e ele fala para Deus, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, me mata agora, tira a minha vida. Ele entrou para dentro de uma caverna. E aí, nesse versículo 5, o anjo entra na caverna e toca nele. Agora, Débora, por favor, leia o versículo 6 e o versículo 7 que nós começamos. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas os anjos do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Obrigado, amiga. Então, a primeira coisa
Porque nós precisamos aprender a tratar problema natural com receita natural, e problema espiritual com receita espiritual. Então, a primeira coisa que o anjo identificou é que ele estava cansado, estressado e com fome. Então, o anjo colocou ele para dormir, porque talvez já não estivesse sem dormir há muito tempo. Então, o anjo coloca o profeta para dormir. E todo aquele estresse emocional fez com que ele ficasse fraco, ele estava precisando de comida. Então, o anjo começou tratando os problemas físicos e emocionais de Elias. Colocou ele para dormir, colocou ele para comer, porque o anjo colocou comida física para que ele pudesse comer. Mas o problema é que o emocional de Elias estava destruído. Ele fugiu do seu ministério, ele se isolou de tudo, de todos, ele estava no meio do deserto, ele deixou a nação descoberta. Depois de se livrar da idolatria de Baal, ele foge para o deserto, entra numa caverna, só que Deus foi atrás dele. Você pode me perguntar por que Deus foi atrás dele? Porque ele não desiste de nós. Quando a gente pensa que vai parar, a gente continua. Quando a gente pensa que chegou ao final da linha, ao final da estrada, o Senhor nos levanta e nos coloca mais alto ainda. Então, eu não sei qual é o sentimento que você está tendo nesse momento, contando aí com a família da Cris. A gente está falando aqui para 8 pessoas, talvez. Eu não sei qual é o sentimento que você está tendo nesse momento, mas eu quero dizer que Deus não desiste de nós, não desiste de mim, não desiste de você. E que mesmo Elias tendo desistido e pedido a morte para si, Deus foi atrás dele. Botou ele para dormir, deu comida, colocou ele para descansar, mas a verdade é que o anjo perguntou: o que você está fazendo aí? Em outras palavras, aqui não é o seu lugar. Saia da rota de fuga, volte para o teu caminho, porque ele deixou o seu moço, entrou no deserto, e dentro do deserto ele entrou para a caverna. E ele não queria saber de mais nada, ele jogou tudo para o alto. E Deus foi atrás dele, enviou seu anjo, e o anjo colocou para dormir, o anjo deu comida. Imagina o que deve ter sido aquela comida do anjo, né? Fico pensando aqui, qual terá sido a comida que o anjo preparou para Elias? O texto não informa. E uma vez refeito, o anjo teve que falar pela segunda vez: que fazes aí, Elias? Levanta-te. Teu caminho será sobremodo longo. Então, a verdade é que depois desse episódio, na sequência, o anjo deu alguns comandos, que ele ainda iria ungir um rei, que ele ainda ia ungir um profeta, e ele ia ungir o homem que ia matar aquela que o estava ameaçando. Veja bem, você ainda vai ungir um rei, você ainda vai ungir um profeta, e você vai ungir um homem que vai matar Jezabel. Então, notem, o rei era Azael, o rei da Síria. O profeta era Eliseu, aquele que ele tinha deixado lá antes de entrar no deserto. Deixou o seu moço. Que moço era esse? Eliseu. Então, você vai ungir Eliseu, que ele vai ser o seu substituto. E você vai ungir Jeú. E por que Deus mandou ele ungir Jeú? Porque Jeú seria aquele que queria matar Jezabel. Na verdade, ele estava fugindo da ameaça de Jezabel, quando Deus já estava preparando o homem que ia matar Jezabel. E a verdade é que a ameaça de Jezabel ela nunca se cumpriu. Por quê? Porque Elias, quando ele recebeu o comando do anjo ali na caverna, ele ungiu Jeú,
E Jeú foi aquele que matou Jezabel. Por quê? Porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. E o anjo disse para Elias: o teu caminho será sobremodo longo. Então, quando ele estava desistido, quando ele pediu a morte para si, Deus falou para ele: não, você ainda tem um rei para ungir. Você ainda tem que ungir o rei Azael. Você ainda vai ungir Azael, o rei da Síria. Isso tudo no capítulo 19. E você ainda vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Então, no momento que ele pede a morte, no momento que ele pede para Deus, não queria saber de mais nada, Deus fala: segue o teu caminho. O teu caminho será longo. Então, talvez você esteja olhando para alguma situação na sua vida, na sua família, na sua saúde, e talvez você esteja dizendo: é o fim, não tem mais jeito, estou chegando próximo ao fim da linha. Foi exatamente isso que Elias disse, mas ele foi surpreendido quando o Senhor disse: o teu caminho será longo, você ainda vai ungir Azael, o rei da Síria, você ainda vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar, você ainda vai ungir Jeú, que vai exterminar Jezabel. E assim aconteceu. Ele estava com tanto medo de morrer, com tanto medo da ameaça de Jezabel, que ele nem sabia que nem morrer ele ia. Porque ele, quando foi arrebatado aos céus, ele não provou da morte. Ele deixou cair o manto, e Eliseu pegou o manto quando ele subiu na carruagem de fogo e assumiu o lugar de Elias. Você veja que ele não experimentou, os únicos personagens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte foi Enoque, porque ele andou com Deus, e Elias. E tudo aquilo que ele estava acreditando no momento de fraqueza, no momento de medo, era, na verdade, uma falsa impressão, porque o caminho dele seria longo, a jornada dele ainda tinha que continuar. Por isso Deus disse: saia da caverna, o que você está fazendo aí? Isso aí não é o seu lugar. O tempo que Deus permitiu que ele ficasse na caverna foi o tempo necessário para que ele descansasse, comesse, recuperasse as suas energias e depois voltasse à estrada, voltasse a cumprir o seu ministério. E essa passagem, ela mexe muito comigo, porque além dessa passagem aí, além dessa palavra de hoje, teu caminho será longo, dentro dessa mesma passagem, eu preparei uma palavra falando que todo mundo tem um dia de zimbro. Está no blog. Todo mundo tem um dia de zimbro. Quando Elias sentou-se debaixo do zimbro e pediu a morte. Então, eu tenho essa palavra que eu estou falando hoje: o teu caminho será sobre modo longo, e uma outra palavra chamada todo mundo tem um dia de zimbro, que a palavra zimbro quer dizer retém, amarrar, prender. E a verdade é que Elias conseguiu vencer aquela situação, e a palavra que o anjo deu foi: levanta-te, segue, o teu caminho será sobremodo longo. E eu vim aqui nesta noite, aqui pelo Portuguese Ministry, para falar com você que mora no Arizona, que mora na Califórnia, que mora em Miami, que mora no Texas, não sei aonde você está, para dizer a você
que o teu caminho será sobremodo longo. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. O Senhor é aquele que vai na frente, vai adiante de ti, aquele que abre o caminho, aquele que tem a capacidade de desbaratar aqueles que nos afrontam, aqueles que nos ameaçam. Aqui no Brasil está passando uma série na Record chamada Reis. E hoje foi o dia, a gente estava até assistindo aqui, eu e minha família toda. Estamos assistindo hoje Davi matando Golias. E eles fizeram uma super produção. Ficou uma coisa maravilhosa. Quando Davi disse, você vem contra mim com espada e com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que tu tens afrontado. Saberá essa terra que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Então, eu não sei se há algum gigante gritando contra você, alguma impossibilidade, algum diagnóstico de uma doença chamada incurável. Eu não sei, mas eu sei que maior é aquele que está em nós, que tudo é possível ao que crê, e que a palavra do Senhor para você, para mim, para nós é: o teu caminho será longo. Não baixe a guarda, continue exercendo a sua fé, continue na batalha, porque o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras e nos faz um vencedor. E ele prometeu que ele será inimigo dos nossos inimigos. Ele prometeu que pelejarão contra nós, mas não prevalecerão. Então, que caia por terra agora os inimigos de Deus, na minha vida, na sua vida, na nossa família, no nosso ministério, que aqueles que se levantarem contra nós possam se levantar para cair. E que essa palavra possa produzir uma certeza e uma afirmação no seu coração que o teu caminho será sob modo bom. Amém?